Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje trataremos sobre a teoria do conhecimento em Kant. Mas antes de tratarmos sobre a sua filosofia, precisamos buscar o contexto histórico e filosófico no qual ele está inserido. Bom, o contexto histórico-filosófico no qual ele está inserido é o do iluminismo. Bom, então vamos brevemente resgatar esse processo histórico. Em meados do século XVII e XVIII, houve então uma grande expansão do sistema capitalista em diversos países europeus, que foi acompanhada pela crescente ascensão social da burguesia e por sua tomada de consciência enquanto classe social. Apesar disso, no plano sociopolítico, em diversos países europeus subsistia o antigo regime, isto é, um conjunto básico de elementos e instituições que caracterizavam sociedades como organização em estamentos, isto é, três classes basicamente: o clero, a nobreza e demais grupos sociais sem mobilidade quase nula de ascensão social. A desigualdade jurídica entre eles, ou seja, a lei não era igual para todos, e o absolutismo monárquico. Paralelamente a isso, o racionalismo conseguia cada vez mais adeptos no mundo cultural, transmitindo uma configuração na razão como principal instrumento do ser humano para enfrentar os desafios da sua vida e equacionar então os problemas que o rodeavam. Reforçava-se então a convicção, o desenvolvimento na Revolução Industrial, com seus avanços técnicos e o sucesso da ciência, sobretudo a natural, em campos como a química, a física e a matemática. Inspirando então os filósofos de todas as partes. Então, foi neste contexto e em grande parte com esse espírito é que se desenvolveu o movimento cultural do século XVIII, denominado então Iluminismo ou Ilustração ou Filosofia das Luzes. Embora as suas primeiras manifestações tenham ocorrido na Inglaterra, o principal centro produtor e irradiador das ideias iluministas foi a cidade de Paris, na França, nessa época considerada a maior referência cultural do mundo ocidental, onde se expandiu e outros países da Europa, especialmente a Alemanha. Quais são, então, as características então do iluminismo que vai influenciar Immanuel Kant? Os pensadores do iluminismo procuravam exaltar e defender, entre outros valores, tais como a liberdade, a igualdade entre as pessoas, a tolerância entre as distintas religiões ou formas de pensamento e o direito à propriedade privada. E eles se preocupavam com esse tema porque estaria vinculado em boa medida com as atividades econômicas desenvolvidas pela burguesia, o comércio, de modo que os valores iluministas constituíram também valores burgueses. Em outras palavras, os pensadores iluministas são são os que são pensadores ou ideólogos da burguesia. Então, quais são os aspectos da ilustração e como ideologia burguesa? Bom, igualdade jurídica, ou seja, a igualdade deveria ser de todos perante a lei, sem exceção. Tolerância religiosa ou filosófica, ou seja, o indivíduo muçulmano, seja o muçulmano, seja o judeu, seja o cristão ou o ateu, teria capacidade econômica, mas não depende de suas crenças religiosas ou filosóficas. Nesse entendimento, os representantes da burguesia assumiram, na época, a defesa da tolerância em relação à diversidade de crenças.
e liberdade pessoal social, ou seja, eles eram completamente contra a escravidão, até porque eles precisavam de pessoas para consumir os seus produtos. E a propriedade privada que, ou seja, os representantes da burguesia acreditavam que passaram a defender o direito da propriedade privada porque era um elemento essencial à sociedade capitalista. Então, quem foi Immanuel Kant? É aquele que é considerado o maior filósofo do iluminismo alemão e um dos mais principais pensadores de todos os tempos. Ele nasceu em Kreuzlingberg, pequena cidade da Alemanha. Foi um homem metódico, de hábitos muito arraigados. Ele lecionou durante 40 anos na Universidade de Kreuzlingberg, morreu aos 80 anos, sem nunca ter afastado aí das imediações da pequena cidade natal. Para Kant, a filosofia deveria responder 4 questões fundamentais. O que posso saber? Como devo agir? O que posso esperar? E, por fim, o que é o ser humano? Que nessa pergunta está implicada todas as outras 3. Os estudos de Kant partiram da investigação sobre as condições nas quais se dá o conhecimento e, ou seja, o que posso saber, realizando um exame crítico da razão, em sua obra principal, A Crítica da Razão Pura. Nela, ele vai admitir que quem influenciou nesse aspecto foi David Hume, um empirista, que o despertou para o quê? Pela primeira vez de um sonho ou de um sono dogmático, ou seja, de dogmas, doutrinas fechadas. Por quê? É uma ilusão de que a razão possa conhecer como são as coisas em si, levando então a instituir o que ficou conhecido como Tribunal da Razão. Seu exame do agir humano, isto é, sobre a ética, que corresponde à segunda pergunta, deu origem basicamente à crítica da razão prática e à fundamentação dos costumes, como será estudado para frente. A terceira pergunta remetia ao futuro e à religião. E Kant, ao espírito das luzes do iluminismo, subordinava a religião à razão e à lei moral, o que ele vai expor em vários textos, como A Religião nos Limites da Razão, e outro aspecto importante da sua obra são as suas reflexões a respeito de estética na sua obra Crítica do Juízo. Bom, então vamos pensar um pouco a respeito da maioridade humana. Na sua obra Maioridade Humana, ou seja, na obra O que é Ilustração, que é esse link que está aí possibilitado para vocês lerem um pequeno trecho, né? Não é a obra toda, ele vai sintetizar o seu otimismo em relação à possibilidade do ser humano guiar-se por sua própria razão, sem se deixar enganar pelas crenças, pelo senso comum, pelas tradições e as opiniões alheias. Ele vai ele vai descrever, né, o processo da ilustração, ou seja, ilustrar, iluminar, né, como a saída do ser humano de sua menoridade, ou seja, o momento em que o indivíduo, como uma criança, cresce e amadurece e torna-se consciência da força e da sua independência, ou seja, ele passa a ter a autonomia de sua inteligência, para fundamentar então a sua própria maneira de agir sem a tutela
e a doutrinação de outras pessoas. No próximo vídeo, veremos como se dá então esse processo da saída da sua minoridade para a maioridade na sua teoria propriamente dita do conhecimento. Até mais!